Diga para o irmão que está do seu lado: faça sempre o melhor para Deus. Olha só, nós estamos aqui em Efésios 4:2. Acompanha comigo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gostaria que colocasse a versão da NVI, por gentileza. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Por que eu coloquei esse versículo para vocês? É porque é o tema da mensagem? Não. Diga para o irmão que está do seu lado. Não. É porque eu quero que vocês me suportem com paciência e amor. Então eu já estou mostrando embasamento bíblico para vocês me suportarem. Amém? Amém. Aleluia. Eu já comecei a ouvir risadas ali do fundo. Amados, hoje é uma mensagem muito leve, só que uma mensagem muito reveladora. E eu vou trazer um pouquinho da última mensagem que o apóstolo nos trouxe no domingo. É uma continuação. Deus estava trabalhando ao meu coração na mensagem do apóstolo sobre não trocar o seu barco por causa da tempestade. Amém? Só que, vamos contextualizar. Eu gostaria aqui, antes de dar início à mensagem, de contar uma breve história para você. Acompanhe comigo. Existia um garoto, e esse garoto muito novo, muito aplicado, ele trabalhava nos campos do seu pai. Então esse garoto, sendo uma boa pessoa, ele fazia o que era devido. E aí, através da vida dele, ele pediu para que ele tivesse muita paz, muita tranquilidade. E isso foi realizado na vida dele. Ele teve paz, nada aconteceu na vida dele. E assim, ele morreu, com nada acontecendo na vida dele. Essa história consegue inspirar você? Consegue dar vontade de viver a vida desse garoto? E se eu falar para você que esse mesmo garoto viveu, cuidou do rebanho do seu pai, só que a história dele terminou com ele se tornando rei. Começa a ficar interessante essa história para você? Legal. O que acontece? Nós temos a tendência de procurarmos inspiração, histórias que nos levem a um lugar melhor, palavras que nos levem a um novo patamar. Nós gostamos de saber, através da vida real, que nós podemos alcançar novos voos. Nós buscamos histórias que nos mostram que nós podemos ser reis, nós buscamos histórias que nos mostram que podemos ter prosperidade, nós buscamos histórias que nos mostram poder, agirmos em sobrenatural. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, existe alguém que saiu do pasto e se tornou rei, quem vocês vão citar? Davi. Se eu falar para vocês um exemplo de prosperidade, quem vocês vão citar? Salomão. Vamos citar aqui Pedro, que andou sobre as águas, como algo sobrenatural. A Bíblia é repleta de histórias que nos mostram que podemos atingir muito e muito mais do que nós estamos atingindo hoje com a nossa vida. Mas, se nós pararmos para analisarmos essas histórias, nós vamos ver que nós se apegamos às vitórias, mas não nos apegamos à trajetória. Então foi dito no último culto, e eu achei maravilhoso essa mensagem, porque Deus já estava trabalhando em meu coração sobre esse tema, sobre a tempestade e a não troca do barco. Vamos acompanhar comigo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, se vocês pegarem para entender o trajeto de Davi, abra lá em 1 Samuel 16:12. Olha que interessante. Agora eu entendo, Joe, porque você gosta do fundinho musical. Jessé, eu vou falar para você, faz uma diferença, né? Dá uma imponência diferenciada. Eu quero um outro Lucas ali, um outro irmão Lucas ali no meu lugar, um dia desses. Jessé mandou chamá-lo. Vamos pegar do versículo 11, por gentileza, tá? Então vamos contextualizar vocês. Samuel estava à procura
Deus já tinha dito para Samuel que Saul não estava agradando o coração dele. Então, Samuel recebeu da parte de Deus que ele procuraria o novo rei na casa de Jessé. E olha que interessante, vocês conhecem muito bem a história de Davi. Então, vamos lá, versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Vamos parar por aí. Vamos lá, vamos começar a acompanhar agora uma trajetória interessante. Davi, nós acompanhamos como rei, possibilidade de reinado. Quando nós estudamos Davi, normalmente as mensagens são para dizer: você pode reinar, você pode alcançar, você pode ser rei. Aonde você estiver, você pode ter o reinado na sua casa, na sua empresa, na sociedade, na igreja, como uma obra de reino de Deus, enfim, você pode reinar. Só que olha que interessante, Deus, no momento que falou com Davi, ele não expôs isso para ninguém, ele não publicou isso. Davi, e tão poucos que estavam ao seu redor, sabiam que Samuel estava ungindo ali o próximo rei. Mas nós queremos, muitas vezes nas nossas vidas, que quando o Senhor fala sobre nós, quando há imaturidade espiritual, que isso seja público, que isso seja já uma testificação para os outros, de que há um reinado em nossa vida. Mas olha que interessante, Davi, diga Davi, não rei Davi, Davi recebeu uma unção. Naquele momento, espiritualmente, já estava testificado o reinado dele, mas ele não se tornou rei. Após isso, você pode ver que Davi também, Deus trabalhou na vida dele, enviando para ele provas que corroboravam com o que ele passaria, com uma batalha, a batalha do gigante. Então, se você pegar, eu não preciso abrir, porque eu sei que eu estou citando uma história que todos aqui conhecem, amém? Mas se você pegar 1 Samuel, lá no versículo 17, se eu não me engano, capítulo 17, versículo 34, ele vai falar que Deus entregou para ele leão, Deus entregou o urso, e ele venceu. Antes de, lá no capítulo 17, Davi vencer o gigante Golias. O que aconteceu aí? Davi teve uma trajetória. Davi não refutou sua trajetória. Agora, olha que interessante, lá em Mateus 14, 29, abra lá, Mateus 14, 29. O fundinho ficou interessante, eu quero conhecer quem fez esse fundo musical para vocês. Mateus 14, 29. Venha, respondeu ele. Vamos voltar. Não, pode deixar aí. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Todos nós conhecemos a passagem que Pedro andou sobre as águas. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem interessante. Você gostaria de andar sobre as águas alguma vez na sua vida, para saber como que é? Levanta a mão, quem gostaria. Eu gostaria. Seria muito legal. Seria demais. Mas eu provavelmente nunca vou andar. E talvez você também nunca vai andar. Mas Pedro andou. E todo mundo quer andar. Só que olha só o que nós perdemos. Mateus 14, 23. 23, versículo 23. Tendo despedido a multidão, Jesus, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Próximo. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. O que significa fustigado? Castigado, atingido pelas ondas, ou seja, estava acontecendo ali praticamente uma tempestade, ventos fortes estavam atingindo aquele barco. Porque o vento soprava contra ele. Próximo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Faça uma pausa. Se eu visse alguém andando sobre o mar na tempestade, eu sairia correndo também, porque me daria medo. Quantos daqui já pescaram à noite sabem o que eu estou falando? É um breu, é difícil e dá medo. Próximo versículo. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Próximo. Mas Jesus, mediante
lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pare aí. Olha que interessante. Aí há uma bifurcação de decisão na vida. Jesus diz: coragem, não tenham medo, sou eu. Esse momento de bifurcação que acontece nas nossas vidas, que nós não queremos que aconteça. Esse é o momento que você para, porque eu tenho certeza do que eu estou falando agora, que você, assim como eu, tem muitas e muitas promessas, e Deus fala: coragem, vai e faça. Mas nós paramos. E aí, não chega esse próximo versículo. Próximo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Próximo. E aqui nós encontramos o que nós acabamos de ler, que Pedro andou sobre as águas. Amém? Com tudo isso, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Porque eu já comecei acelerado. Eu estou contextualizando vocês de objetivos que nós temos, mas nós não sabemos administrar as nossas expectativas quando o assunto é reino de Deus. Essa é a grande verdade. Nós iniciamos a nossa carreira no reino de Deus recebendo promessas. Nós começamos a ver grandes coisas acontecendo, principalmente na palavra de Deus e depois na vida de grandes homens. Mas nós hoje somos permeados por uma sociedade imediatista. E esse olhar corrupto trabalha contra a forma que nós enxergamos a obra de Deus. Olha que interessante. Oséias 4:6 já diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E você, se você estava aqui na pregação do Conexão, onde o pastor Felipe falou sobre o que é conhecer a Deus e não só saber quem Ele é, você vai entender que há uma grande diferença sobre o que é saber que Deus existe e conhecer a Deus. A palavra de Deus também nos mostra, em um sentido de conhecer, tal qual o sentido de intimidade. Quando a palavra de Deus diz, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento também, e fulano conheceu ciclana, e tal pessoa conheceu tal pessoa. Ali era uma denotação de intimidade sexual mesmo, amém? Uma intimidade, ou seja, ele conheceu ela, ou seja, ele se relacionou intimamente, uma ligação de alma com a pessoa. E a partir daí, quando a palavra de Deus fala sobre conhecer a Deus, ele está dizendo exatamente nesse sentido da palavra, sobre a intimidade de conhecer o seu Deus e entender o que Ele tem para você. Tendo, por todavia, João 8:32. Por gentileza, abra João 8:32. Pode ser na NVI. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amados, se eu perguntar para você aqui, a Bíblia tem algum versículo colocado lá por acaso? Sim ou não? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está difícil ouvir? Amados, a Bíblia tem algum versículo por acaso? Sim ou não? Não. Tudo que está na Bíblia, Deus colocou por um motivo. Então, abra a Bíblia em Isaías 5:13. E olha que interessante. Qual é a verdade que nós... Isaías 5:13. 5:13. Esse é 13:5. 5:13. Isso, parabéns. Vamos aplaudir nossos obreiros, amém? Vamos aplaudir nossos obreiros. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aleluia. Amados, sempre que você puder honrar os obreiros da sua igreja, honre-os. Esses irmãos que estão ao seu redor, eles estão deixando casa, eles estão deixando família, eles estão deixando o que eles têm. Eles poderiam estar na casa deles agora assistindo televisão, eles poderiam estar descansando, porque todo mundo trabalha terça-feira. Mas quando você chega na igreja, a igreja está limpinha, não está? Quando você chega na igreja, o ar-condicionado já está torando, para que você não fique assim como o pastor aqui que estava ministrando louvor todo suado. Então,
Leve isso com você. Sempre que passar por um deles, honre-os. Pegue na mão deles e fala que o Senhor te abençoe e retribua na sua vida essa obra linda que você está fazendo. Amém? Isaías 5,13. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta... Meu Deus, cada versão mexe comigo. O meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Amados, entenda isso aqui. A elite na Bíblia era os nobres. Os nobres, os que têm, morrerão de fome por falta de conhecimento. O conhecimento de um Deus vivo. Qual é essa verdade que eu quero aplicar sobre a sua vida agora? E eu estou chegando lá. Eu não saí do ponto. Nós estamos falando de trajetória. Diga, trajetória. Lucas 11:11. Esse é o livro da Bíblia que eu mais gosto. Eu não sei dizer o porquê, mas esse livro me evoca algo muito bom. Eu acho que é por causa do nome do profeta. Qual pai... Essa é a verdade que eu quero que vocês conheçam hoje, amém? Essa é a verdade que vai nos libertar de muitas cadeias mentais e espirituais. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Próximo. Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Próximo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia! Eu não sei se você conseguiu entender, mas quando eu entendi esse versículo, eu vibrei em alegria, porque eu comecei a compreender que existe um Deus acima de todas as coisas, que sempre, inevitavelmente, vai querer o meu melhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Estão com a boca colada de Super Bonder. Quem fala mais alto, o pastor Jonathan paga pizza. Mas ele disse que usa o seu salário para pagar. Amados, hoje, o que existe é que nós entendemos sim, por fora, por cima, que existem trajetórias. E eu sei que eu estou chovendo no molhado para muitos. Eu sei, pastor, que existe um degrau para eu subir. Só que o que nós não estamos entendendo é que nós estamos usando nossa fé para pedir para Deus quebrar esses degraus. É isso que nós estamos fazendo. E sem degrau, não há como subir. Entenda algo. Eu ia chamar o Jonathan, sempre chamo o Jonathan para mostrar os exemplos, mas eu acho que se eu chamar ele aqui, não vai dar certo com o exemplo que eu quero dar. Eu vou chamar, vem aqui, pastor Jonathan, você vai fazer de conta que você é pequeno. Aplaudam ao Senhor pela vida do pastor Jonathan, meus irmãos. Aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui para a câmera. O Marcos está me acompanhando. Vamos lá, ver se ele é bom. Pode ser aí, pode ser aí. Nós temos o pastor Jonathan. O pastor Jonathan é você. O pastor Jonathan sou eu. O pastor Jonathan é nós. Quando Deus coloca sobre nossas vidas, vem comigo Marcos, que eu já estou descendo. O pastor Jonathan é a gente. E Deus tem para nós um lugar alto. Mas vamos dizer que o pastor Jonathan olha para esse lugar alto, faz uma cara de triste, pastor Jonathan. Faz uma cara de triste. Está difícil subir? É difícil, né, colocar o pezinho. Tenta colocar o pezinho, pastor Jonathan. Não está dando, né? Você não consegue, né? Não dá. Aí sabe o que Deus faz? Ele fala, é isso aí, pastor Jonathan. Eu entendo que você não consegue subir. Não é por você. Não é sobre você, é sobre mim. Eu vou preparar para você uma escada. Degraus que conseguem nivelar você no tempo certo. Porque a palavra de Deus também nos diz que há um tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu. E aí Deus faz o quê? Vem uma luta, vem uma guerra, programada direitinho para o que o pastor Jonathan consegue acompanhar. E aí sabe o que ele faz? Ele faz assim, ergue o pezinho, só um pouquinho, vai um pouquinho para trás, coloca o pezinho, sobe no degrau, pum, subiu no degrau. O pé está lá. E ele nem percebeu que o pé dele já está no primeiro degrau. Aí vem mais uma luta, e aí vem outro pé, e sobe outro pé no degrau, e subiu o outro pé no degrau. Veio o leão, veio o urso,
E os pés já estavam no primeiro degrau. Ele já sabia que ele podia enfrentar. Ele já sabia que ele não era um total fracasso perante uma guerra. E aí, amados, Deus vem e coloca um gigante na sua vida. E você pede para ele tirar o gigante. Eu contei aquela história do primeiro menino no início do culto. Dá vontade de viver a vida de um menino que não viveu nada, que não fez nada e não se tornou nada? Não dá. Mas você também não quer viver o leão e o urso do menino, mas ele vai viver, e aí ele começa a subir, daqui a pouco ele coloca os pés dele, e ele já está no último degrau. E olha que interessante, meu irmão, e ele está aqui esperando. Aí Deus começa a olhar para ele, e Deus começa a falar assim: rapaz, esse pastor está aplicado, falta tão pouco para ele subir onde eu quero. Aí, o pastor fala assim, ó: puxa, Deus, a tempestade desse barco está difícil demais, eu vou trocar o barco. Deus, a luta está difícil demais, eu vou trocar essa luta, eu não quero, eu só quero viver em paz. Sabe o que acontece com ele? É isso que acontece. As tempestades não são motivos de troca de barco. Se Deus te colocou no lugar que você está, é ali que Ele quer te honrar, é ali que Ele quer te abençoar. O barco serve para você entender. A alegoria de barco na palavra de Deus é onde Deus quer que você esteja. Amém? Pedro não andaria sobre as águas se no momento que começou a tempestade, ele não tivesse subido no barco que há um tempo atrás Jesus pediu para ele subir. E olha que interessante, ele é a única pessoa do mundo a andar sobre as águas. Pedro não teria andado sobre as águas se no momento da tempestade ele tivesse pulado fora do barco. Pedro não andaria sobre as águas se no momento da tempestade ele tivesse tido medo e não acreditasse na palavra que Deus deu para ele. Só que nós não estamos vivendo essa fé. E não adianta nós remediarmos essa verdade. Porque nós estamos pedindo para Deus: Deus, eu não quero andar sobre as águas, eu só quero que cesse a tempestade e eu volte para o meu lugar especial. Pode ir sentar no seu lugar, pastor, obrigado. Palmas ao Senhor pela vida do pastor. Amados, tudo que você e eu fazemos debaixo das potentes mãos do Senhor, debaixo do que Ele colocou para que façamos, tem um motivo da parte dEle. Quando nós pedimos que Ele tire o gigante da nossa vida, você pede que Ele tire o degrau e não tem mais como subir. Quando você pede para que Ele tire a tempestade da sua vida, você está pedindo para Ele que você perca totalmente a chance de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo períodos difíceis para a igreja. Por quê? Porque você pode pensar comigo agora, enquanto eu estou pensando, porque o Espírito Santo revela ao meu coração, mas eu quero paz, eu não quero tempestade, e ponto final, essa é a minha verdade. Agora eu vou te explicar o porquê você está errado no que você está pensando. E eu não vou usar meias palavras, porque é errado. Se você quer a palavra fofinha, vai assistir Teletubbies. Ei, pastor. Amados, se você quer que essa tempestade dure menos na sua vida, pergunta para mim: como eu faço, pastor? É simples. Quantos aqui já estudaram na escola? Levanta a mão, bem alto assim, ó. Pré-escola, fundamental, médio, superior, pós, doutorado, o que for. Amém? Quando você não consegue passar uma lição, uma aula, o que acontece com você? Você reprova. Diga bem alto: reprova. Na lição que você não passa, você reprova. Isso é um conceito bem simples de entender, não é? A vida também é assim. Na lição que você continua batendo a sua cabeça e cometendo os mesmos erros, você continua reprovando. Mas é tão difícil entender isso? Se você quer encurtar
O período que você está passando, naquela tempestade, ou naquele gigante, ou naquele momento que só você sabe que é o momento que está sendo crucial para a sua subida de degrau, você precisa se ligar e conhecer a Deus, para que você saiba o que Ele quer que você faça perante a isso. Diga, conhecer a Deus. Não saber quem Ele é. Conhecer. Conhecimento. Então, olha que interessante, a partir do momento que você conhece a Deus, Ele começa a revelar para você o que Ele quer que você faça. Olha que interessante, Davi sabia exatamente o que fazer com o gigante. O gigante tem que cair. O gigante tem que morrer. Porque o gigante não pode prevalecer sobre Israel. Davi tinha um foco. E olha que interessante, amados, a lição que nós não aprendemos se repete, como eu disse para você. Mas quando você aprende essa lição, Deus começa a te elevar. E aquilo que hoje está fazendo diferença na sua vida, está atrapalhando, está custando para você, amanhã não vai significar mais nada. Se hoje a sua batalha é financeira, amanhã talvez você tenha dinheiro para dar e vender, para ajudar a obra do jeito que quiser. Mas como que Deus vai preparar para você, se você não está pronto para receber? Como que você dá um carro, mesmo tendo condições, mesmo tendo dinheiro infinito, você vai dar um carro para um filho teu que é menor de idade? Sim ou não? Por quê? Porque não está pronto. E Deus também não é irresponsável com você. Mas isso não é motivo de trocar o barco. Preste atenção, o seu filho deixa de ser seu filho porque não ganhou o carro? Sim ou não? Não. Você deixa de amar o seu filho e acreditar no seu filho porque você ainda não deu o carro? Sim ou não? Não. Você ama demais, você acredita demais, você fala, quando crescer, esse menino vai ser o melhor. Quando crescer, esse menino vai honrar minha família. Mas agora é hora de ficar sentadinho aí em casa, porque tem muito que aprender. E nós temos muito que aprender, mas somos mimados. Somos mimados, porque nós não aceitamos os degraus quando eles não nos convêm. E essa é uma verdade difícil de ouvir. Os degraus nós não devemos apenas aceitá-los por uma trajetória própria de vida, mas sim porque vivemos os últimos dias e precisamos fazer o reino de Deus se cumprir nessa terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, isso é muito sério. Observem comigo, José, Moisés, Davi, Jesus, todas as trajetórias de sucesso, de pessoas que buscaram primeiro o reino, de pessoas que fizeram o reino crescer, de pessoas que falaram, eu aceito qualquer degrau necessário na minha frente, desde que seja para o reino crescer. O fato é, você quer vitória? Lute pelo reino, porque você não vai estar lutando sozinho. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Eu vou falar um negócio para você. Quantos aqui, bom, eu vou falar do que eu conheço. Lembra quando a gente jogava futebol, quando a gente era criança, e a gente sabia qual era o time mais forte? E aí você ficava assim, ó, tentando, quando ia escolher o time, você ficava meio que assim, ó, indo pro lado dos amigos que era mais forte. Eu já estou nesse time aqui. E aí os meninos falavam assim, não, tem que ser aleatório, tem que escolher aleatório. Não, eu quero ficar nesse time aqui. Ninguém quer ficar em time perdedor. E nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei, Leão de Judá, aquele que vence todas as batalhas ao nosso lado, e nós escolhemos por conta própria a lutarmos uma luta solo, sozinhos, ao invés de aderir a um exército vitorioso. A diferença de quem vence inevitavelmente todas as batalhas é que eles entenderam a necessidade de cumprir a trajetória que o reino de Deus estabeleceu sobre eles. E quando cumprimos essa trajetória, aí a coisa fica diferente, meu amado. Aí a coisa fica muito, muito diferente. Sabe por quê? Isaías 45:1. Vem comigo e você vai entender a diferença na sua vida de quando você decide colocar o teu eu de lado e fazer a vontade de Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, diga,
Aqui está escrito a Ciro. Você vai falar o seu nome, amém? Repita comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Amados, acompanhem comigo, vocês são mais inteligentes que isso. Você vai dizer o seu nome agora, beleza? Vamos lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Lucas. Isso. Cuja mão direita eu seguro, ou seja, pelo espiritual, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Amados, não há portas que suportem o poder de Deus através de você. Só que você precisa ir para as portas. Você precisa ir para os degraus. Olha só, eu quero que você faça um exercício mental comigo muito simples. Imagine que você está sentado agora. Precisa abrir alguma porta para você ou não? Sim ou não? Não. Não existe porta sendo aberta para quem está parado, sentado. Se você quer porta aberta na sua frente, você precisa se mover através do Espírito no reino de Deus. O reino de Deus, ele é feito para avançar. Nós somos um exército que avança. A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não resistirão. Ou seja, não é o inferno que virá até nós, é nós que guerrearemos, é nós que avançaremos. É você e eu que temos que atingir as pessoas que estão precisando de Deus com a palavra da salvação. Só que o problema teu e meu é que nós vivemos em uma sociedade que nos atinge o nosso sistema límbico de recompensa. E agora eu vou falar um pouquinho difícil, mas é isso mesmo. É o sistema límbico de recompensa tratado muito cuidadosamente por engenheiros que criam redes sociais e entretenimentos baratos e fúteis para que você esqueça que existe uma vida de verdade acontecendo lá fora. Diga misericórdia. Você pode achar que eu estou sendo sensacionalista, e eu não tenho nada disso aqui. Para quem me conhece, sabe que ser religioso é a última coisa que eu sou. Mas eu estou dizendo uma verdade para você, amados. Estatisticamente hoje, nossos jovens passam mais horas na frente do Instagram do que até na frente do Netflix. E eu não estou nem falando de livros, eu não estou falando de estudos, nem de Bíblia, nem de igreja. O que eu estou querendo dizer para você é que há um plano bem estabelecido para que o reino de Deus se acomode em suas comodidades e pare de ser exército e se torne escravo de um entretenimento barato, feito e preparado bonitinho para nós. Tendo, por todavia, Mateus 24, vocês vão entender o que eu quero dizer, e eu estou quase terminando a mensagem. Agora, eu vou dizer para você o porquê é que você tem que aceitar os degraus que Deus está colocando à sua frente e avançar neles. Porque sim, é uma escolha sua como pessoa a não aceitar. Você pode falar, eu não quero ser o rei Davi, eu quero ser o Davi das ovelhas e morrer bonitinho cuidando das ovelhas quietinho no meu canto. Você pode dizer que você não quer ser José, o governador do Egito, aquele que por causa dele, uma nação inteira, um povo inteiro, nação não, porque foi mais que uma nação, um povo inteiro sobreviveu. Você pode falar, eu não quero isso para mim, mas eu queria que você observasse essa realidade. Mateus 24. Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Pode passar quando eu terminar de ler. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Entendam o que eu estou querendo dizer agora, meus irmãos. Aqui eram os discípulos de Jesus perguntando, quando é que tudo vai acabar? Beleza? Estão acompanhando comigo? Quando vai acabar tudo? Quando vai ser o fim dos tempos? Próximo. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Aqui
você fique esperto junto comigo. Próximo. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo, sim ou não? Vamos comigo, irmãos, sim ou não? Próximo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso já está acontecendo, sim ou não? Próximo. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso já está acontecendo, sim ou não? Próximo. Tudo isso será o início das dores. Próximo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso já está acontecendo, sim ou não? Próximo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso já está acontecendo, sim ou não? Próximo. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo? Próximo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso está acontecendo, sim ou não? Próximo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Próximo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então, somente então, virá o fim. Só falta isso. Entende o que eu estou querendo dizer agora para você? Desculpa te pegar desprevenido numa terça-feira e te chegar com essa realidade. Nós estamos beirando o fim dos tempos. Isso aqui não é brincadeira, entendeu? Quando eu digo para você que você precisa entender a trajetória que Deus tem sobre sua vida, não é porque é para te deixar bonito na história, não é que é para deixar você legal, somente, ou só para te dar vitória em tudo que você se propõe, é porque você é uma peça importante para o reino de Deus, e Ele precisa te usar. Para quem acompanhou minha pregação lá no Nova Lima, lembra que eu preguei sobre flecha polida. O que é a flecha polida? É uma flecha preparada, pronta para atingir o alvo. Uma flecha que está pronta para atingir o que Deus quer. Quantos de nós estamos sendo essa flecha nesse momento? É difícil aceitar essa realidade, porque talvez você não parou para pensar o quão próximo está o fim dos tempos. Amados, se eu começasse a citar para vocês tudo o que eu sei sobre os bastidores governamentais, você se assustaria. Muita coisa que você achou que só em filme aconteceria, está acontecendo agora. Para você ter uma ideia, já existe nesse momento, já acontece nesse momento, reuniões governamentais tratando sobre o assunto de vida fora da Terra. Oficial. O que eu estou querendo dizer para você, com tudo isso, é que Deus tem pessoas para serem atingidas por você, famílias, que somente a tua vida, sua boca, tua ferramenta como ser humano vai atingir. E você, para conseguir fazer isso, precisa entender a trajetória que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que só você vai atingir, só. Nenhum outro vai conseguir atingir, só você, só o teu testemunho, só o teu crescimento, só o teu polimento. Assim como Davi se poliu para matar o Golias. Então, assim como quando nós entendemos a onisciência e o amor de Deus, e nós aceitamos esses degraus que Ele construiu para o nosso objetivo da vida terrena e eterna, somente ali nós chegaremos ao nosso objetivo. E eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo para você que hoje, tudo o que eu quero, amados, para a sua vida e para a minha vida como cristão, é que nós terminemos nossa vida dizendo exatamente essa frase, 2 Timóteo 4:7.
Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 7. E nós vamos ler juntos. Quando todos abrirem, digam amém. Amém? Todos olhem aqui para frente. E eu gostaria que você se colocasse de pé e lesse isso junto comigo, porque nós vamos fazer um ato profético. Ao fim de nossas vidas, ao fim de nossa trajetória como cristãos, eu e você diremos, repita comigo, combati o bom combate, mais alto, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aplaudam ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. A trajetória, irmãos. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém, Jesus? Não pare no meio do caminho. Não troque de barco. Não troque, persevere, permaneça. Porque Deus, Ele com certeza te levará a viver o fim. E o fim, diz a Bíblia, que vai ser melhor do que o início. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me tira dessa cova e me leva até os céus, e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, toda ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro no teu colo, Deus Altíssimo, no teu colo, ó Altíssimo. Aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Oh, aleluia. Sobre andalava. Deus te tomou pela mão direita,
Ele está lhe guiando, Ele está lhe dirigindo. A trajetória trabalha, Deus trabalha em você, em meio à trajetória. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não há ferrolho nem porta, igreja. Não há ferrolhos nem portas que se fechem. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, Deus, é pura, ela é escudo para os que nele creem. Aleluia. Tu és verdadeiro, Tu és fiel, Senhor. E eu acredito que o Senhor, meu Deus, está assim, conduzindo cada uma dessas pessoas em suas trajetórias individuais. Meu Deus, pegando exemplos de pessoas que venceram como Davi e tantos outros, e o maior exemplo que é Jesus Cristo. Mas, meu Deus, nem sempre na trajetória nós vivemos o que queremos. Nem sempre na nossa trajetória nós provamos do que desejamos. Muitas vezes, meu Deus, porque nós passamos à frente do Senhor. E outras vezes, Senhor, porque o Senhor é que leva cada um de nós pelo seu caminho e não pelo nosso caminho. Mas deixemos de sermos mimados e deixemos Deus levar, conduzir a cada um de nós. Ainda que a porta seja estreita, o caminho apertado, mas é o que leva a nós provarmos da vida eterna. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor está conduzindo cada um de nós por nossa mão direita, Senhor, para abater as nações, para desarmar os nossos inimigos, para abrir as portas. A nossa esperança não nos decepciona, Senhor. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós Te glorificamos. E eu venho, meu Deus, orando por cada vida aqui presente. Pessoas que talvez estavam até prontas para trocar de barco, para deixar o casamento, achando que o problema é o casamento dessa pessoa e querendo ter um outro casamento. Ou talvez até mesmo a igreja, ou talvez até mesmo o ministério, ou talvez até mesmo, Senhor, a vida profissional. Não, meu Deus, 1000 vezes não. O Senhor levanta esse povo para vencer. O Senhor levanta esse povo para superar, para prevalecer, para que o caráter desse povo venha a ser forjado em Ti, para que possamos viver a paz e a alegria que o Senhor tem para nós. Eu digo em nome de Jesus, todo mal que tem se levantado contra a tua casa, todo mal que tem se levantado contra você na sua trajetória, não vem para te derrotar, não vem para te derrubar, a não ser que você permita, mas vem para você ser melhor, para você subir os degraus da vida. Quem foi Davi antes do urso? Quem foi Davi antes do leão? Quem foi Davi depois? Ele tinha mais confiança. Depois que ele venceu o urso, depois que ele venceu o leão, quando surgiu o gigante, ele venceu. Davi publicamente, mais confiança, foi treinado como guerreiro, até que um dia se cumpriu o que aconteceu na casa do pai dele, quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, ele se tornou rei. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, você vai chegar onde Deus tem para você. Só não troque de barco, permaneça na presença de Deus, permaneça firme, posicionado, pregando o evangelho e vivendo o evangelho do reino, em nome de Jesus. Oh, diga: eu creio, Senhor.
Diga: eu tomo posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, me sustenta, me segure pela mão direita e me conduza, Senhor, pelo teu caminho, porque não tem ferrolho, não tem porta que vai impedir eu como igreja de avançar. Em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, assim comigo, ó. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Quem crê aí, diga aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Esse Deus é tremendo. Na trajetória que Deus tem para você, Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. A gente não entende, mas estamos na trajetória. Estamos servindo a Deus, adorando a Deus. Irmãos, eu quero chamar minha esposa aqui. Vem cá, pastora. Vem cá. Por favor. Em nome de Jesus. Em casa você que me chama, que eu te chamo. Em casa ela que me chama. Vem aqui, vem aqui. Aqui eu me vingo, aqui eu me vingo. Aqui eu pego o microfone e eu me vingo, é eu que chamo ela. A pastora Fabiana hoje, só para você entender o tamanho, para a igreja entender o que foi falado aqui. Só para você entender como o Espírito Santo, ele está se movendo no nosso meio, né? Eu nunca usaria o púlpito nem o microfone da igreja durante todo esse ano que a gente prega o evangelho para tentar persuadir ninguém a acreditar no que está saindo do altar, porque você como ovelha, você já sabe, você já entende a palavra e quando ela vem, já testifica no seu coração. Mas a pastora Fabiana hoje, ela teve uma experiência com Deus, ela acordou com essa experiência. E desde domingo Deus já tem falado no nosso coração, quando a pastora Fabiana, ela desceu do altar e ela tocou em todas as pessoas na mão direita. E surgiu a mensagem de Isaías 45, que o pastor Lucas até citou aqui hoje, e ele disse, quando o Senhor toma Ciro pela mão direita. A pastora Fabiana acorda cedo hoje, ela fala para mim, bem, aconteceu uma coisa comigo. E tudo que o pastor trouxe aqui testificou justamente o que aconteceu com ela cedo. Conta pra gente. Bom, eu estava deitada no meu quarto, mas eu já estava acordada. E naquele momento eu falei assim, Deus, quero ter uma experiência com o Senhor, fala comigo. E naquele momento eu vi que meu esposo estava deitado, vi que o Benjamin estava deitado com ele, a televisão estava ligada, era de manhã. Só que daí de repente uma mão, eu não vi, mas uma mão pegou na minha mão direita, bem forte, e me conduziu. E eu andava por cima da terra, né? Eu via tudo, comecei a ver tudo. E de repente eu vi um terreno bem grande, estava tendo obra, construção, vi algumas igrejas, um pessoal louvando, tipo um coral, e de repente eu entrei numa igreja, só que não era a nossa igreja, era uma igreja bem humilde, pensa numa igreja bem humilde,
E nisso aquela mão me conduziu até um escritório. O escritório era bem pequenininho, mas bem humilde mesmo. Tinha um sofazinho meio velho, tinha uns tecidos. Só que nessa visão, meu esposo já estava comigo nesse escritório. E de repente uma voz, e aquela mão apertava a minha mão direita. E de repente uma voz começou a falar dentro daquele escritório. Só que eu não conseguia entender nada. Eu sou uma bênção, irmãos. Acho que Jeová olha para a minha vida e começa a falar, coitada da minha serva. Eu não estava entendendo nada. Só que meu esposo estava no cantinho junto comigo. E eu não via quem era, eu só ouvia a voz. Só que essa voz era muito baixa e eu não conseguia entender. Só que o meu esposo já conseguia entender aquela voz que estava falando. E eu até falei assim, fala um pouquinho mais alto, desliga essa televisão aí que eu quero te ouvir. E daí, de repente, e meu esposo começou a anotar tudinho. Eu falei, meu Deus, ele está entendendo tudo e eu não estava entendendo nada. Aí só uma voz disse assim para mim assim, ó, pregue sobre o reino e fique posicionada. Aí deu para mim Romanos 5. De repente acordei, meu esposo já estava acordado, falei, amor do céu, você não sabe o que acabou de acontecer aqui. Ele, que foi? Eu fui, contei tudo para ele, ele falou, é mais reino? Mas quando fala sobre reinos, fala sobre, lá em Mateus, né, que até essa semana o pastor Felipe pregou, e meu esposo já havia falado para mim durante a semana, que Deus tinha colocado no coração dele, para trazer para nós mais uma mensagem que fale sobre o reino. Mas o meu subconsciente, eu fiquei pensando comigo, mas o reino fala só lá sobre Mateus. Mas aí quando eu voltei, Deus falou, vai lá e lê Romanos 5, e daí eu passei para o apóstolo, e aqui tem uma palavra muito abençoada para nós. Você vê que coisa bonita? Você viu a tradução NVI quando fala assim, ó, que Deus pegou Ciro pela mão firmemente? Então você vê, as coisas que Deus faz é assim. Deus, ele coloca algo, te dá uma experiência, te dá uma palavra, você vem no culto, ninguém está vivendo o que você está vivendo na sua intimidade com Deus. E aí vem o pastor e prega, e para algumas pessoas aquilo pode não fazer tanto sentido, mas para outras pessoas pode fazer tudo. É verdade ou não é? Tudo. Você viu o texto que ele começou lendo? Me suporte, sejam humildes e dóceis. Onde Deus nos levou? Num lugar bem humilde. Então você começa a ligar uma coisa na outra, que você começa a entender. E ele termina em Mateus 24 falando assim, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Existe o evangelho da graça e existe o evangelho do reino. E Romanos 5 fala sobre o Adão e sobre Cristo, sobre o pecado e sobre a justificação. E Romanos capítulo 5 fala também sobre trajetória. Sobre trajetória. E eu não quero, por favor, com muita humildade, me suporte por amor a Cristo, mas eu preciso dar isso para você. Diz aqui o versículo 1 de Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, NVI, tá? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. O que o pastor pregou? Tudo começa pela... Não foi isso que ele falou? Pela fé, tudo começa pela fé, então é trajetória, né? Pela fé, a esta graça, a favor e merecido, não é por você, pastor de onda, que você sobe o degrau, a questão não é você, lembra que ele falou isso? A questão sou eu, aleluia, a graça de Deus, o favor imerecido, pela fé alcançamos a graça, na qual agora estamos firmes, diga amém, Jesus? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora olha só, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele falou sobre desafios aqui? Ele falou sobre tribulações? Ele falou sobre Golias? Ele falou sobre gigante? Exatamente. Então não é para você desistir, é para você se gloriar.
Porque aquilo não vem para você pular de um barco para o outro como foi pregado. Eu só estou aqui, irmãos, ratificando que Deus realmente, para a glória de Deus, não é para a glória do pastor Lucas, nem para a minha, é para a glória de Deus. A gente sabe administrar muito bem isso daí. É Deus que nos usa. Assim, quando ele pregou um dia no Nova Lima, e ali ele trouxe uma mensagem que ele nem sabia, de uma experiência que nós tínhamos tido também sobre flechas limpas. Agora, o versículo continua dizendo: porque sabemos que a tribulação produz a esperança. Tribulação, degrau, que produz a esperança. Então a gente viu a fé, a gente viu a graça, a gente viu a tribulação e a gente viu a esperança. Que coisa maravilhosa aqui, irmãos. E aqui diz assim, ó, isso aqui falou muito comigo, ó. E a perseverança, um caráter aprovado. O que ele falou aqui? Quem já estudou, foi ou não foi? Quem já estudou, e quando você não se dedica, o que acontece contigo na hora da prova? Você é o quê? Reprovado. Então nem todo mundo que um dia entrou pela fé consegue permanecer a ponto de ser aprovado. Mas em nome de Jesus você será aprovado. É só você não desistir. Diga amém, Jesus. Porque a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz uma esperança. Olha que coisa tremenda. Agora veja só. Isso aqui mexeu muito comigo, ó. E a esperança não nos decepciona. Pelo amor de Deus, irmão. Quem tem alguma esperança aqui, sabe o que Deus está falando? Essa esperança que você tem, ela não vai te decepcionar. Ela vai chegar. Deus é fiel. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E se você olhar, irmão, Deus fala sobre a justificação nele. Ele fala sobre a nossa vitória nele. E depois ele diz, entendam, através de Adão entrou um pecado, mas através de Jesus entrou a justificação no sangue dele. Nós somos justificados no sangue de Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre nós, só se nós deixarmos. Deus está garantindo aqui a nossa vitória, só a gente não desiste. Diga assim, ó, a tua esperança não vai te decepcionar. Não vai te decepcionar. Amém? Você entendeu agora? Eu tinha que falar isso. A trajetória. Que trajetória de vitorioso que você tem, hein? Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo.